Sexto domingo após a Páscoa, para este dia nós vamos olhar o texto da epístola do dia, que se encontra na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, versículos 13 a 22. Primeira de Pedro, capítulo 3, 13 a 22. Versículo 13. Kaitis ho kakoson himas, eantu agatu zelotai geneste. Nós temos aqui uma forma que é relativamente rara, logo no começo, na forma verbal kakoson, que é um particípio futuro do verbo kakoo, causar mal. E quem é aquele que fará mal para vocês? Quem é que vai causar um mal para vocês se vocês forem zelosos do bem? Importante lembrar aqui que a primeira carta de Pedro, muitas vezes ela é apontada como uma carta escrita para cristãos perseguidos. E, a rigor, não há dentro da própria carta nenhuma evidência concreta de uma perseguição violenta declarada. No entanto, Pedro, em diversos momentos, ele usa essa linguagem para falar de cristãos que, porventura, poderão ser mal falados por causa da sua fé. E ele começa argumentando dizendo isso, mas se vocês fizerem o bem, será que alguém irá falar mal de vocês, irá causar mal para vocês? E aí ele aprofunda essa ideia com o versículo 14. Alei kai paschoite diadikaiosinen makarioi. Novamente temos uma forma aqui que não é das mais comuns no Novo Testamento, a forma verbal paschoite, que é um presente do modo optativo do verbo paschio, sofrer, mas se porventura vocês sofrerem, o optativo dá uma ideia de algo futuro que é incerto. Se vocês sofrerem por causa da justiça, diadikaiosinen, ou seja, pelo fato de vocês viverem uma vida justa, makarioi. Aqui não temos o verbo, mas podemos subentender o verbo ser, vocês serão ou estarão bem-aventurados, felizes. Em outras palavras, se vocês sofrerem por fazer o que é justo, no fundo, vocês são felizes por isso, porque vocês não sofreram por fazer o mal. Tonde phobon auton me phobetete, mede tarachtete. Não temam o temor deles. Há uma redundância aqui, enfática, ou seja, não fiquem com medo nem se perturbem. Tarachtete é uma forma do verbo tarasso, ser agitado, perturbado. Então, se houver esse sofrimento, uma perseguição no futuro, pelo fato de vocês fazerem o que é bom, por vocês viverem na justiça, não tenham medo e também não se perturbem. Versículo 15, Kyrion de ton Christon hagiasate, entais cardiais himon. Hetoimoi aei pros apologian, pantito aitunti hemas logon perites en hemin elpidos. Esse é um texto bastante significativo e que, dentro do Novo Testamento, ele tem uma importância muito grande quando se trata sobre o testemunho cristão na sociedade. Ele vai dizer, santifiquem a Cristo o Senhor no seu coração. Hagiasate é um imperativo auristo, algumas vezes o imperativo auristo é usado para dar a ideia de algo urgente ou até algo momentâneo, diante de uma determinada situação concreta. Santifiquem a Cristo Senhor no vosso coração, no seu coração, sempre preparados para apologian, é o termo que Pedro utiliza aqui. Apologian é literalmente defesa. E pode nos soar um pouco estranho que o Pedro diga que eles devem santificar a Cristo no coração, estando preparados para fazer uma defesa diante de todo aquele que pede uma palavra, uma razão a respeito da esperança que eles têm. Essa palavra apologia, defesa, ela é utilizada também pelo apóstolo Paulo, pelo menos 2 vezes na carta aos Filipenses, quando ele diz lá que estando preso, que, por outro lado, a tarefa dele é a defesa do Evangelho. E aqui defesa não deve ser entendida no sentido de que o Evangelho precise de um advogado humano
que o justifique, mas essa defesa significa diante de um ataque, que pode ser um ataque violento ou um ataque ideológico, um ataque moral, como parece ser o caso aqui, é importante que o cristão esteja pronto para falar sobre a esperança que tem, para dizer que esperança é essa que ele tem dentro mesmo desse contexto adverso em que ele está vivendo. Versículo 16, Alá metá pra itetos caifobu, mas com mansidão e temor. Ou seja, essa resposta a quem pede pela esperança não é uma resposta arrogante, não é uma resposta autoritária, mas é uma resposta que parte da mansidão. Lembrando que Jesus é apontado como aquele que é manso, e também os seus seguidores são mansos. E com temor, ou seja, com toda a seriedade. Sineidesin echontes agaten, tendo uma boa consciência. Hina en ho catalaleiste, catais hintosin hoi epereatsontes, himon, tenagaten en Christo anastrofen. Aqui Pedro utiliza uma série de termos que são relativamente raros dentro do Novo Testamento, mas ele vai dizer, então, façam isso, deem essa resposta a quem pede a esperança que vocês têm, a razão da esperança que têm, façam isso com mansidão e com temor, tendo uma boa consciência, a fim de que, e aqui nós temos uma cláusula de finalidade, então, a fim de que naquilo que eles difamam, naquilo que vocês são difamados, naquilo que vocês estão sendo mal falados, eles sejam envergonhados. Katais hintosin é uma forma do auriço subjuntivo passivo do verbo katais hino, que é envergonhar e humilhar, ou seja, naquilo que vocês estão sendo mal falados, por fazerem o bem, por viverem na justiça, em última análise, ficarão envergonhados estes que provocam o ataque contra vocês. E aí ele os caracteriza, quando ele diz, aqueles que difamam de vocês o bom procedimento em Cristo. Pode parecer uma situação tanto absurda de que alguém seja difamado, de que alguém seja mal falado por ter um bom comportamento, por ter um bom procedimento. Mas note-se que o apóstolo caracteriza esse bom procedimento como sendo em Cristo. O motivo real da perseguição, evidentemente que não é o agir bem, mas é o viver em Cristo, em conexão com Cristo. Versículo 17, Kreiton gar agatopoiuntas eiteloi totelematuteu paschein he kakopoiuntas. Pois é melhor, e aí nós temos que buscar o verbo que está mais ao final, paschein, é um infinitivo do verbo paschio, sofrer, é melhor sofrer agatopoiuntas, particípio do verbo agatopoiel, fazendo o bem, é melhor sofrer fazendo o bem, eiteloi totelematuteu, se a vontade de Deus quiser, temos aqui uma forma novamente do optativo do verbo telo, querer, se a vontade de Deus assim quiser, é melhor sofrer fazendo o bem do que kakopoiuntas. Kakopoiel é fazer o mal. Versículo 18. Hotikai Christos hapax peri hamartion epaten, dikaios hiper adikon. Porque também Cristo, uma vez pelos pecadores, sofreu. O verbo aqui novamente é o verbo paschio, o mesmo verbo que é atribuído também aos cristãos no seu sofrimento. Cristo também sofreu, o justo pelos injustos. Hina himas prosagage toteu, a fim de conduzi-los para Deus, a fim de vos conduzir a Deus. Tanatoteis men sarki zopoieteis de pneumati. Aqui nós temos duas formas de um particípio auristo passivo, da voz passiva. Primeiro do verbo tanatoo e depois do verbo zoopoiel. Tanatoo, morrer, então, tendo sido morto, e zoopoiel, verbo vivificar, tendo sido vivificado. A frase toda fica, então, que Cristo morreu, sofreu pelos pecadores, o justo pelos injustos, para vos conduzir a Deus, tendo morrido, men sarki, tendo sido vivificado, de pneumati.
Essas duas formas do dativo, sarki e pneumati, estabelecem em que âmbito aconteceu aquilo que o verbo anterior está designando. Poderíamos talvez traduzir assim: morto sim, no que se refere à realidade da carne, vivificado no que se refere à realidade do espírito. Importante lembrar que carne e espírito, aqui sarx e pneuma, não significam alma e corpo, mas dois tipos de realidade. Sarx é aquela realidade do mundo, aquela realidade que nós estamos vivendo, uma realidade na qual o próprio Jesus entrou, sem pecado, mas vivendo neste mundo, nessa realidade pós-pecado. Ele morreu para este tipo de realidade e foi vivificado no que se refere a um novo tempo, que é o tempo do Espírito. Novamente, não espírito como alma, mas um tempo que é guiado pelo Espírito Santo, aquele que é enviado pelo próprio Jesus. Versículo 19: En hokai tois en philake pneumasin, poreuteis e kerixen. No qual, ou seja, nesta nova realidade vivificado no Espírito, também aos espíritos em prisão, tendo ido, proclamou. Esse é um texto muito significativo do versículo 19, pois é um dos textos que fundamenta aquela palavra do credo apostólico de que Jesus desceu ao inferno. E aqui nos é dito que ele desceu ao inferno, e particularmente vivificado, né, já ressurreto, portanto, zoopoiel é um sinônimo, dá para dizer assim, do verbo ressuscitar. Ele ressuscitado, numa nova realidade, ele vai aos espíritos em prisão. E lá ele diz, proclamou. O verbo querisso, que é muitas vezes utilizado no Novo Testamento para uma proclamação da mensagem do Evangelho, a boa nova, simplesmente significa proclamar algo, anunciar algo. Então, nós não precisamos concluir aqui que Jesus tenha ido aos espíritos em prisão, que ele tenha descido ao inferno para proclamar um evangelho salvador. Ele foi, na verdade, proclamar algo. O próprio texto não nos diz o quê. Mas podemos subentender que ele, tendo morrido e agora estando ressurreto numa nova realidade, ele proclama com a sua própria ida ao inferno a vitória que ele tem sobre a morte através da ressurreição. Versículo 20. Apeitesa sin pote, hote apexedekheto hetuteu macrotimia en hemerais noé. E aqui ele vai nos particularizar quem especificamente estava lá. Isso não significa que apenas eles, mas ele cita alguns, até porque dentro da carta de Pedro ele vai falar sobre o dilúvio. Na sua segunda carta ele vai mencionar isso especificamente. Então ele aqui no versículo 20 ele vai dizer que aos que desobedeceram anteriormente, quando a paciência de Deus, a macrotimia de Deus, a longanimidade de Deus, aguardava. Nós temos aqui o verbo apexedécheto, que é uma forma do apekdechomai, que significa um esperar ansiosamente. Ou seja, no tempo de Noé, a esperança de Deus estava esperando ansiosamente. Esperando o quê? Bem, esperando que houvesse arrependimento. O próprio Pedro vai nos dizer isso depois na sua segunda carta. O texto continua, kataskeuadzomenes kibotu eis hen oligoi, tutestin hokto psichai, diesotesan di hidatos. Ele falava aqui então que essa paciência de Deus se manifestou, ela aguardava ansiosamente no tempo de Noé, quando estava sendo construída, kataskeuadzo, é o verbo aqui, estando sendo construída a arca, na qual poucos, oligoi, tutestin, ou seja, isto é, 8 almas, 8 psichai, 8 vidas, 8 pessoas. E dizendo aqui então que foram resgatadas por meio da água. A água do dilúvio ela é uma água de juízo. No entanto, Pedro aqui, ele, pelo propósito daquilo que ele dirá logo mais, ele diz que as pessoas foram resgatadas, foram salvas por meio da água, através da água. E o versículo 21, então, vai completar a ideia, quando ele diz, Hokai himas antitipon nun sosei,
baptisma. Essa é uma frase não tão simples de ser traduzida, mas a gente poderia colocar assim: o qual, essa água, também para vocês agora salva, ou salva a vocês, agora. E aí temos duas formas do acusativo, antitipon e baptisma. E podemos considerar assim, esta água, ela na verdade agora salva, mas não a água como tal, mas o batismo como antítipo. A palavra antítipo, que é utilizada para representar uma realidade futura que havia sido retratada anteriormente numa realidade passada e menor, o antítipo ele é o que há de mais real. Aquilo que aconteceu no passado aponta para o futuro, para uma obra maior. Assim, por exemplo, nós temos diversas tipologias na Bíblia em que algumas coisas do Antigo Testamento, por exemplo, retratam aquilo que virá no futuro de forma maior e mais importante. Por exemplo, os sacrifícios de animais do Antigo Testamento são um tipo da obra sacrificial de Jesus Cristo na cruz. Da mesma forma, o Pedro diz, olha, aquela água salvou aqueles 8 no tempo de Noé, e agora o batismo, que é o antítipo, o batismo que é, de fato, o modelo final e maior, também o salva. O batismo o salva. O batismo, portanto, um meio de salvação pelo qual Deus atua na vida das pessoas. O sarcos apótesis ripu alá sineideseus agates eperotema eisteon. O texto continua então dizendo que o batismo ele não é uma remoção, apótesis, uma retirada completa da ripusarcos, da sujeira da carne. Esse termo ripos, ele é um rapax. Ele é utilizado no Novo Testamento apenas neste lugar, por isso causa uma certa dificuldade entender a que ele se refere. Estaria aqui o Pedro dizendo que o batismo que salva não é uma remoção de uma sujeira física do corpo, como trazem algumas traduções, aliás? Ou ele está dizendo outra coisa? Importante lembrar que ele fala de sarcos, ele fala de carne, ele não está falando de soma, de corpo. Por isso, inclusive levando em conta que esse termo ripo, essa sujeira, ela é usada em outros textos, no Antigo Testamento, na Septuaginta, por exemplo, em Jó 14:4, e na primeira carta de Clemente, capítulo 17:4, esse mesmo termo é utilizado no sentido de uma impureza ética, uma impureza no sentido moral, uma impureza diante de Deus. Se for isso que o apóstolo aqui está querendo dizer, e parece que é de fato, ele diz que o batismo, que é o antítipo daquela água lá no tempo de Noé, do dilúvio, o batismo agora salva. Ele não remove a imundícia da carne, ele não remove a impureza da carne, ele não torna a pessoa alguém isenta de pecado. Ou seja, o batizado, que é salvo pelo batismo, porque a obra de Cristo lhe é comunicada no batismo, lhe é entregue no batismo, ele continua sendo pecador, ele continua tendo a impureza da carne. É o que na teologia se lembra, se comenta sobre o simul justus et peccator, ao mesmo tempo justo, por causa da fé em Cristo, mas ainda pecador em si mesmo. E aí então ele continua, alá sineideseus agates eperotema eisteon, mas uma indagação de uma boa consciência para Deus. O termo eperotema, ele é bastante discutido. O que de fato ele estaria significando pode ser uma pergunta, pode ser uma questão a ser colocada. Alguns tratam o eperotema como uma promessa, dizendo que o batismo então é uma promessa que é feita para Deus de ter uma boa consciência. No entanto, o próprio texto não diz quem é que faria esta promessa ou essa indagação, essa colocação para com Deus. O mais próprio aqui é tomar ainda o batismo como aquele que é o agente da ação de Deus. Por meio do batismo se opera uma boa consciência em relação a Deus. E aí ele vai completar dizendo, di Anastáseos Iesu Christu, por meio da ressurreição de Jesus Cristo.
A ressurreição de Cristo faz do batismo algo que renova a vida, que dá uma nova consciência, que, em última análise, traz salvação. Não remove a impureza do pecado, a pessoa continua pecadora, mas ela está perdoada do seu pecado. O texto conclui, versículo 22, Hos estine endexia tu teu, o qual, Jesus, está na destra de Deus, poreuteis eis uranon, tendo ido para o céu, hipotagenton auto, tendo sido sujeitados a ele, colocados numa sujeição a ele, hipotasso, o verbo aqui está sendo usado em relação ao que virá depois, sendo sujeitados a ele, angelon, anjos, kai exousion, e poderes, kai dynamion, e autoridades e poderes. Esse texto aqui ele é significativo por uma série de motivos, e talvez possamos apenas lembrar do ponto de vista do conteúdo do texto. Primeiro, sobre o valor da ressurreição de Jesus como aquilo que traz ao batismo a sua validade. Assim como Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos no batismo. Nós temos uma nova vida pelo perdão dos pecados e, como Pedro diz, somos salvos. A ressurreição de Cristo oportuniza um novo tempo. Esse Cristo que venceu a morte, mas que efetivamente sofreu a morte, que sofreu pelos pecadores, é também um ânimo para cristãos que sofrem. E essa segunda e última observação, é interessante que aqui o apóstolo Pedro começa falando de um tema que nós diríamos bem do dia a dia da vida cristã. Se alguém falar mal de você por causa da sua vida em Cristo, porque você vive a justiça de Cristo, então fique feliz, não reclame. Você é bem-aventurado por isso. Pior seria se você sofresse porque estaria fazendo mal. No entanto, para justificar esse seu conselho para a vida diária, Pedro vai para um dos momentos mais fundamentais de toda a história da salvação. Aliás, o momento fundamental da história da salvação. Quando Cristo vem, morre pelos pecadores, ressuscita, desce ao inferno provando que é vitorioso sobre o pecado, sobre o diabo e sobre a morte. Isso é um exemplo interessante que acontece em outros lugares no Novo Testamento, em que os apóstolos, ao tratarem de uma questão concreta da vida dos filhos de Deus, não tratam de uma situação prática simplesmente a partir da prática, mas eles voltam àquilo que é fundamental. O apóstolo Paulo, por exemplo, quando vai falar da humildade dos cristãos, lá na carta aos Filipenses, nos traz um dos mais belos textos sobre a humilhação e exaltação de Jesus, em Filipenses capítulo 2. Ou então, quando ele vai falar sobre problemas que havia na igreja, no relacionamento entre os membros da igreja, inclusive durante o culto, durante a Santa Ceia, ele vai nos trazer lá em 1 Coríntios, capítulo 11, um trecho maravilhoso sobre como a Santa Ceia, o celebrar da ceia por Cristo, que agora é efetivado pela igreja, é a base para uma nova vida cristã. Em outras palavras, os apóstolos voltavam novamente para as coisas fundamentais, para dar aos cristãos a base para a sua vida diária. E a coisa mais fundamental de todas é essa. Jesus Cristo morreu pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir para Deus.